temos aqui hoje a convidada especial, ela que é pastora, que é escritora, Glória que a é Deus. palestrante, é uma amiga querida, Comunicadora. alguém que eu Aleluia. tenho uma grande admiração, é a Amém. pastora Cristiane Eleutério. Que Seja bem-vinda, honra. pastora. Obrigada, André, pelo convite. Meu coração está transbordando de alegria. Como é bom a gente ter a oportunidade de anunciar a palavra de Deus até que Jesus volte, né? Muito obrigado pelo convite. Vamos dar lugar aqui nessa noite, neste dia, porque grandes coisas o Senhor fará em nós e através de nós. É verdade. E eu quero, uma parte aqui, agradecer a todos que ouviram o primeiro episódio, que compartilharam, que curtiram. E eu estou muito motivada para permanecer nesse projeto, porque eu vi tantos feedbacks de pessoas que se sentiram encorajadas. E o nosso objetivo é esse, é colocar a nossa vida Amém. à disposição para servir. Isso, Né? do rei, né? Do Para que o reino de Senhor Deus. nos use e a gente faça em nome de Jesus, infinitamente, porque a palavra de Deus diz que os sinais seguem os que creem. E nós cremos. Então, onde nós caminhamos em fé, Deus vai fazer o nosso deserto e de quem que esteja do nosso lado, André, florescer. Eu creio. E o nosso assunto hoje é sobre fé, né? Você é uma mulher de fé, né? Eu acho que a gente tem muitas referências, né? A Cristiane é aquela mulher que foi curada, é aquela mulher que é uma profeta, mas eu Glória olho a para Deus. você e eu vejo uma mulher de fé. Amém. Uma mulher que teve suas realidades mudadas pelo Amém. exercício da fé. Porque a Isso. fé, ela não é só uma ação intelectual. A fé que Deus nos ensina a ter é uma fé viva. É um posicionamento, né? Porque tem muita gente que diz que tem fé, mas chega o dia mau, o dia da adversidade, e aí a pessoa tem que se posicionar. A Bíblia diz: quem comigo não se ajunta, se espalha. Quem não é comigo é contra mim. Então é nessa hora, aleluia. É fácil ter fé quando está tudo bem, É verdade. quando a saúde está em dia, quando o casamento está equilibrado, quando as finanças estão no azul e não no vermelho. Mas eu quero ver você ter fé no dia mau. Inclusive, eu já vou começar dizendo aquele versículo que diz: se te mostras fraco no dia da angústia, quão pequena é a tua força, ou quão pequena é a tua fé. Então, é sobre isso que nós estamos aqui hoje, para motivar você que está nos assistindo, que precisa de uma injeção de fé. Prepare o braço, porque aqui tem sangue e tem água purificadora que jorra do trono de Deus para te pôr de pé hoje. Levanta-te e anda. Essa é a mensagem. Se você está fraquejando na fé, você está no lugar certo, com as pessoas certas, porque aqui tem duas sobreviventes, oh glória! Duas mulheres que encararam sim o dia mal, mas olharam para o autor e consumador da fé, minha e da Andréa, e sua, se você permitir, chamado Jesus Cristo, aquele que era, que é e há de ser. Glória a Deus. Glória a Deus, é verdade. E eu vejo assim que essa fé praticada, ela promove um fruto, né? Isso. Eu estava até fazendo uma pesquisa científica mesmo, sobre as pessoas que estão passando por enfermidades, e essas pessoas, elas se posicionam espiritualmente como Aleluia. pessoas que acreditam, né? E existem evidências científicas que dizem que as pessoas Eu que creio. passam por enfermidades e que têm fé, elas conseguem superar a sua enfermidade com mais Isso. agilidade, Porque com mais sem leveza. fé, André, é impossível agradar a Deus. Porque todo verdade. aquele que se aproxima de Deus, primeira condição, crê que Ele existe. E Ele é galardoador daqueles que o buscam. Galardão amado e amada é recompensa. Há uma recompensa. Deus não fica devendo nada a ninguém. Eu gosto de falar isso, Andréa. Então, quando a gente se aproxima, como aquela mulher do fluxo de sangue, que padecia de uma doença e havia gastado tudo o que ela tinha em recursos materiais e não foi curada. A Bíblia diz que ela ia de mal a pior. E aí ela ouve falar de Jesus, vence a multidão, vai por trás, toca na orla do vestido. E a Bíblia diz que imediatamente aquele sangramento parou. Aleluia. Jesus sabe quem toca nele com fé. E nesse dia que se chama hoje, Deus quer que você o toque, mas não com incredulidade, não com murmuração, não com autocomiseração, com vitimismo, não. Toca nele com fé, que tu vai ver o que é que vai acontecer.
Aleluia. Que passagem linda e que move muito meu coração perceber que essa mulher, ela provocou o milagre dela. Provocadora de milagres. Provocadora de Aleluia. milagres. E a fé é esse caminho que nos leva a provocar milagres. Né? Ela foi lá, se eu apenas Tão tocar. somente tocar na orla do seu manto, eu sararei. Ela não esperou, André, ninguém profetizar a cura. Ela não esperou ninguém, vamos lá, eu te levo para a igreja, eu te pego em casa. Não, ela foi. Um dia eu conversando com o médico, ela já perdia sangue há tantos anos. E aí o que acontece? Ela deveria ter anemia, cãibras profundas, mas ela foi assim mesmo. Vai do jeito que tu tá, mas não deixa de ir, não fica assistindo como a mulher de Davi, Mical, na janela. Não, desce, sai da janela da observação e vem para, aleluia, celebração. Celebra com teu Abba, com teu Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e nele não há mudança nem variação. Se nós tocarmos nele com fé, hoje o milagre virá. Andréa tocou. Eu toquei, nós somos sobreviventes. Sabe por quê? Porque o nosso Redentor vive. Aleluia. Aleluia. Não era para nós estarmos aqui, humanamente falando. Sim. O diagnóstico era de morte. Deus nos deu vida. Sabe por quê? Porque, aleluia, tocamos nele com fé. Aleluia, fomos saradas. Somos mais do que vencedoras. Aleluia. Quantas pessoas tiveram a enfermidade que você teve? E a que eu tive, e hoje não estão mais nesse plano. E nós estamos aqui fazendo esse podcast para dizer que vale a pena, aleluia, entregar a tua vida, o teu caminho, os teus temores, os teus medos, aonde? Aos pés do Senhor, porque Ele é fiel e Ele fará infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. É verdade. Foi Aleluia. assim na minha vida. Foi assim na sua Você vida. provocou o seu milagre. Provoquei. Né? Pela fé. E aleluia. E detalhe, na época que eu fui acometida, Conte um pouco desse seu testemunho. eu tinha 28 anos, eu era uma crente regular, eu chamo que eu era crente Nutella. Hoje eu sou crente raiz, quem crê dá glória. Glória. Antes estava à margem, como Era a cego multidão. Bartimeu. Hoje eu estou no caminho, aleluia. Antes eu cria o Senhor, mas eu não tinha intimidade. A Bíblia diz que a intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais Ele revela a sua aliança. Aleluia. E o que aconteceu? Eu fui surpreendida com um diagnóstico, muito bem empregada, casada, apaixonada, 2 crianças. E eu não queria morrer, eu queria viver. Mas eu não tinha raiz, eu não tinha profundidade. Eu era raso em Cristo. Eu esquentava o banco da igreja, aleluia. Mas Jesus estava de olho em mim, porque Ele quis, aleluia, aprove ao Senhor. Não é que Ele colocou a doença. Deus não coloca doença em ninguém verdade. para servir-lo. Vale ressaltar isso. Para né? que a gente venha servi-lo. Não, não, não. Mas Ele permitiu para que eu tivesse um encontro real, definitivo, aleluia, na minha vida, porque existe um antes e um depois. Sabe qual é o texto que eu me emociono? Aquele versículo de Isaías, no capítulo 6, que diz, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. E sabe quem é o rei Uzias que morreu? Eu. Aleluia. André, o rei Uzias era eu. Precisou a Cristiane velha morrer para que uma nova, nascida da água e do Espírito, estivesse fazendo esse podcast com você. Porque linda. a Cristiane, de 30 anos atrás, aleluia, vivia para si mesma. Eu não fumava, eu não bebia, eu não me prostituía. Oficialmente, socialmente, eu era ok. Mas eu era rasa. Eu não conhecia Deus, aleluia. Eu não tinha intimidade, eu não chamava de papai, de aba. Então, no processo, eu conheci Jesus. No processo, eu fui atraída em cordas de amor. Ele se revelou para mim. Eu me rendi a este amor. Eu entendi, aleluia, que eu não podia viver a vida sem propósito. A vida não é somente pagar a conta, criar filho. A vida é ter um encontro real com Cristo, como aquela mulher samaritana. Aleluia, Deus te chama hoje a sair da margem e vir para o centro. Ele te chama nessa hora e te diz, eu que sei os planos que tenho sobre ti, planos de bem, não de mal. Aleluia.
Quando eu entendi essa verdade, Andréa, eu me rendi. Ninguém orou por mim, eu mesmo orei. Senhor, agora eu compreendi. Aleluia. E ali eu pedi perdão pela vida egoísta. Eu vivia para mim mesma. Aleluia. Mas o Senhor se revelou para mim no vale da sombra da morte. Mas eu não morri, porque eu clamei. A Bíblia diz, Jeremias 33:3, clame a mim e eu te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Então, no processo, no vale da dor, no vale do desespero, de não querer morrer e deixar um marido abençoado com 2 crianças que precisavam da mãe, aleluia. Eu queria ver, Andréa. Eu disse ao Senhor, Senhor, eu quero ver o meu marido dançar a valsa dos 15 anos com a minha filha. Eu quero entrar na igreja com o meu Igor, meu primogênito. Eu quero ver e abraçar os meus netinhos. E eu disse, eu não quero morrer, eu quero viver para ser um testemunho vivo que o Senhor faz quando ninguém pode fazer. Aleluia. Oh, aleluia. Então, naquele dia onde eu tive esse encontro com Jesus, No meio da sua enfermidade. no meio da prova, quando a perspectiva da vida era 6 O meses. diagnóstico foi O de 6 diagnóstico foi meses. 6 meses decorrente de um câncer avassalador, um tumor de 6 centímetros de diâmetro no reto e o intestino todo podre. Aleluia. Eu não tinha vida. Eu estava, aleluia, com a aparência de quem já morreu. Não tinha brilho nos olhos, a pele era encerada. Eu tinha passamentos devido à quimioterapia. Aleluia. E a perspectiva da medicina. E detalhe, na época, eu tinha um bom e excelente plano de saúde. Mas sabe, foi que o Senhor me revelou também. Aleluia. Depois da prova, depois que eu fui curada, o médico não entendeu, porque ele não tinha a fé que hoje eu tenho. Que hoje, que eu digo há 30 anos atrás, o Senhor se revelou para mim. Na época, o meu médico, ele não acreditava em milagres assim, ele acreditava na medicina. Eu acredito que Deus usa a medicina e o médico. Eu não estou mandando você que está passando vale fugir da medicina, do tratamento, porque tudo isso é obra de Deus. É verdade. Eu nunca fugi da raia. Eu fui atrás. Todos os recursos que nós temos disponíveis. Humanos, né? Todos os Sim, recursos claro, a humanos. gente não é ignorante. E quando Deus quer, Ele usa o médico, o tratamento, a químio, a rádio, a cirurgia. Mas quando Ele quer, Ele mesmo vem. Lá no Salmo 18 diz que Ele montou nas asas de um querubim e desceu. Pois na minha vida foi assim. Glória, aleluia. Louvado seja Deus. O que eu acho incrível da fé é que ela não se limita aos recursos humanos, Não, né? vai Quando além. se Isso esgotam foi os no meu recursos caso. humanos, os E recursos ele é médicos. inesgotável. Ele é inesgotável. Então, eu estava num momento Desenganada, desenganado e aí, aleluia, querendo viver, vendo 2 crianças, uma de 6 meses, um de 1 ano e pouco. 6 meses. A minha Ingrid era um baby de 6 meses. Meu Deus. Esse ano ela fez, agora em setembro, 31 anos, ou seja, Glória a Deus. foram há 30 anos atrás. Glória a Jesus. E ali o Senhor se revela como aquele que é Deus. Eu não sou fruto do acaso. Eu não nasci por acaso, Deus tem um projeto e eu não seria a pessoa a abortar o projeto de Deus da minha vida, porque você tem um chamado, mas você muitas vezes está trabalhando contra o seu chamado, quando você não dá ouvidos ao vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que eu sou mansa e humilde, e o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Aleluia. As pessoas querem viver independentes de Deus, achando que dão conta das suas vidas. Até acham que dão conta, Isso. até que se deparam com a situação dessa. E o que é que Jesus disse? Em mim nada podeis fazer. É verdade. Então eu entendi que eu era o rei Uzias. E eu disse, hoje, Senhor, eu vou matar a Cristiane velha. Hoje, aleluia, ela morre.
E se o Senhor quiser me levar, eu já compreendi que eu vivi uma vida egoísta para mim mesmo. Mas se o Senhor me der vida, e se o Senhor, aleluia, se manifestar dentro dessa prova como um Deus que cura, eu nunca mais serei a mesma. Eu irei pregar no rico, no pobre, no milionário, na igreja famosa, na igreja que não tem, aleluia, curtida, que não tem holofote, que ninguém quer ir, porque não dá visibilidade, nem dá curtida no Instagram. Eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Eu fiz uma aliança, eu votei ao Senhor. O que é o voto? O voto é você falar algo, a Bíblia diz que é melhor não votar do que votar e não cumprir. Sabia que eu estando aqui hoje com você, eu estou cumprindo o voto que eu fiz? Qual era o voto? Ide a todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É testemunhar que o nosso Deus, Ele é alfa, Ele é ômega, Ele é princípio, Ele é final. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E agindo Deus, operando, quem pode impedir, Andréia? E eu lembro daquele texto do cego que foi curado por Jesus e ele Aleluia. começou a pregar. E ele não tinha muitas explicações, ele não conhecia muito a palavra de Deus. E o que ele falou foi assim, olha, eu não sei o que aconteceu, eu só sei que eu era cego Eu e estou que vendo. agora eu vejo. Coisa linda. Então, assim, quando a gente passa por uma experiência dessa, um verdadeiro Renascer. encontro, né, com uma realidade, né? Porque o que eu acho é que a enfermidade, o momento difícil, não é colocado por Deus. Não, mas nunca. você se coloca numa condição de sensibilidade, onde você começa a olhar para a sua própria vida. Dependência de Né? Deus. Você fica sensível, né? Isso. Não é porque Deus falou, porque Deus me permite, botou essa doença em mim. Deus não coloca doença em ninguém. Ninguém. Agora, a doença te coloca num nível de humildade e de rendição, Busca, rendição, que entrega. você passa a querer, a se abrir. É como se os seus olhos, você está ali numa bolsa, seus ouvidos e seus olhos estão fechados. Isso. E quando você está passando por esse momento, parece que os seus sentidos se abrem, seus sentidos essenciais. Você começa a ouvir a voz do Senhor, você tem intimidade. Começa a perceber o que é a vida. Meu Deus. Quem sou eu? É um sopro, não é? Eu sou quem aqui nessa história, nessa terra dos viventes? Quem sou eu? Verdade. E esse encontro com esse encontro com a morte, que eu digo, essa experiência de você colocar a sua vida em risco, é tão importante porque, como o próprio Salomão falou, diz que havia mais sabedoria onde há o luto do que onde há a festa. Porque onde há o luto, onde você tem sua vida ali em risco, estão refletindo. Você está pensando o que é a vida. Então, é lindo o como você sai depois de um processo desse. Verdade. A sua perspectiva de vida, você não tem como voltar. É igual o cego que diz assim, olha, eu era cego, mas agora eu vejo. Agora eu vejo. Então não tem como não anunciar, né, o que aconteceu. Não tem como ficar calado depois de tudo que nós vivemos. Nós não vivemos do testemunho do outro, é do nosso próprio testemunho. Nós vivenciamos milagres, né? E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você hoje está passando algum vale, algum deserto, e você diz como aumentar a minha fé, como encarar essa situação de adversidade, eu te digo sim, se cerque de pessoas que creem em milagres. Se cerque de pessoas que têm sede de Deus e da sua presença. Porque se a fé vem pelo ouvir a palavra, a incredulidade vem também. Se você está numa roda e as pessoas não creem, você vai se contaminar. É verdade. Então, se a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir da palavra, a incredulidade, quando você ouve, também você é contaminado. Você concorda, Andréia? Você alimenta a fé e alimenta a incredulidade. Isso. Então, sempre a gente vai ter a escolha. Eu vou escolher me tornar espiritual, me tornar uma pessoa cheia mais de Deus, crente, ou não. É o alimento, aquilo que eu mais vou alimentar. Vai crescer. Vai crescer. Exatamente. Tudo aquilo que a gente foca, expande. Então, no momento da adversidade, se eu quero agora, olha, eu vejo assim pessoas, né, que estão assim naqueles cuidados paliativos, né? Eu estou lendo um livro maravilhoso, inclusive, que fala sobre a morte, sobre cuidados paliativos, e é uma médica e ela fala assim da experiência da morte. Ela acompanhou centenas de pessoas morrerem
E a gente da igreja, assim, cristão, a gente tem um tabu de falar sobre morte. Isso. Mas a morte, ela é tão real na vida de todo ser humano como a vida. É verdade. E vai Nascer acontecer. e morrer. Isso. A grande questão é, a gente se prepara para receber um bebê que vai nascer, e o bebê vai nascer, é uma festa, é uma celebração, e a gente não prepara o dia da nossa morte. Verdade. E ele vai acontecer. Como é que eu quero estar no dia da minha morte? O livro é assim, a morte é um dia que vale a pena viver. Quando você tem um entendimento da morte como um processo natural, o maior profeta de Deus, Você dos não profetas vai, não vai maravilhosos, sofrer por antecipação. exatamente, mas você não pode apagar a realidade dela. É Né? verdade. Você pode ver que ela não existe. o Billy Graham morreu. Os grandes Uma vez profetas eu fui morreram. visitar um irmão na minha primeira igreja, a igreja mãe, ele, um homem de Deus que nunca se contaminou, viveu para a família, servo de Deus, mas trabalhava muito, era workaholic. E um dia eu fui visitá-lo, orar por ele no hospital, e ele disse, a minha única tristeza é que eu vou chegar diante de Deus de mãos vazias, porque eu não fiz, enquanto servo de Deus, eu não cumpri o meu chamado de anunciar a palavra, de evangelizar, de ganhar vidas para Cristo. Eu vou entrar no céu de mãos vazias. Ele sabia que ele ia para a glória, porque ele era filho de Deus, mas ele estava triste, porque ele não se preparou, aleluia. Ele não semeou a palavra. E isso um dia será cobrado, né? Então eu digo, Jesus, muito obrigado, porque quando Deus me deu essa vida, essa oportunidade, eu disse, eu vou gastar todos os meus dias. Enquanto eu viver no meu último fôlego, será anunciando, aleluia, que Jesus é bom e vale a pena viver, aleluia, no cumprimento desse propósito. Então, amada, Deus ouviu aquela oração em 30 dias, que eu votei, que eu entreguei, que eu matei, não o rei Uzias, mas a Cristiane, aleluia, como um ídolo dentro de mim. Não sei se você entende. Sim. Mas eu coloquei o Senhor em primeiro lugar na minha vida. O que aconteceu? Várias tentativas do médico de fazer a minha cirurgia não deram certo. Primeiro momento, eu estava com anemia profunda, fui cuidar do sangue para poder me submeter à cirurgia. No segundo momento, o médico adoeceu, pegou uma virose e ele disse que a minha imunidade estava muito baixa para ele me operar gripado. Então, ele disse, vamos esperar mais uma semana para eu recuperar da virose. Na terceira semana, glória a Deus, isso já tinha sido autorizado ao hospital, a cirurgia, pelo plano de saúde, nós aguardando. Ligaram mais uma vez e disseram que a virose havia, do médico, tornado uma pneumonia. Meu Deus. E na quarta semana, um mês completo, glória a Deus, que eu tinha votado, que eu tinha feito aliança com Deus. Eu não creio em coincidência, eu creio em Jesuscidência. Eles me ligam e dizem, olha, nós não vamos te operar, mas você vai para o hospital, para a gastroclínica, entre 6 da manhã, nós vamos reavaliar o tumor. Já tem 30 dias da última colonoscopia e a gente tem que reavaliar o intestino, toda a enfermidade, porque esse tipo de CA é muito agressivo. Com certeza já está enorme, porque já estava do tamanho de uma laranja lima e já passaram-se 30 dias. Então, eu não fui para aquele dia objetivando verdadeiramente uma cirurgia. Eu fui para reavaliar. E outra coisa, o médico ficou tão debilitado porque eu havia lançado uma palavra profética. No dia que eu fui levar os exames de sangue, que eu estava apta a ser cirurgiada, eu declarei sobre a vida do médico. Foi a primeira vez que eu profetizei sem saber que estava profetizando. Ele disse, eu não quero... Eu disse, agora está diferente, agora Jesus entrou na causa, agora eu o convidei para estar dentro do meu barquinho. Eu estou nessa tempestade, mas ele está a bordo. E ele disse, todas as pessoas que estão como você está, no estágio que você está, chamam por Deus. Eu digo, é diferente, agora eu tenho fé que um milagre vai acontecer. Antes eu estava um barco à deriva, impelida pelas tempestades da vida, mas hoje ele está a bordo. Ele pode estar dormindo, mas se eu clamar, ele vai repreender a tempestade. Oh, glória! E ali ele disse, eu não quero ouvir essas baboseiras de crente. Eita. E nesse momento eu disse, doutor, aleluia, o senhor não quer ouvir de Jesus? Ele disse, eu não tenho tempo, eu tenho só para operar e cuidar dos meus pacientes. Eu disse, pois Deus vai achar um tempo na sua agenda com ele e o senhor vai ter que clamar a ele, como eu clamei.
Então, eu profetizei, não desejando mal, entende? Mas porque ele disse que não havia tempo para Deus, eu disse, então, Deus vai arrumar um tempo dentro da sua agenda. E ele Eita. adoeceu, uma virose, virou uma pneumonia, e ele disse que teve febres altíssimas, ele tomava um antitérmico, a febre baixava, em seguida ele estava enfermo, e ninguém, seus colegas de profissão, fecharam um diagnóstico. E ele lembrou do que eu falei. Ele disse, aquela mulher só pode ser bruxa, porque ela disse que eu ia passar isso, eu estou passando, mas não foi isso. Foi porque a palavra de Deus não volta vazia, mas ela cumpre a que apraz. A Cristiane antiga jamais teria essa ousadia, essa autoridade para fazer isso. Mas a Cristiane que teve um encontro com Jesus, que resolveu matar o rei Uzias que havia dentro de mim, estava em outro nível. Aleluia. Estava no nível acima, estava no nível da fé, estava no nível do sobrenatural, estava no nível, se o barquinho, aleluia, se a tempestade não passasse, eu poderia caminhar sobre as águas com Cristo. E ali eu profetizei. Então, naquele dia, onde nós demos entrada no Hospital da Gastroclínica, aqui em Fortaleza, o que aconteceu não foi para cirurgia, foi porque ele estava entregando o meu caso a outro oncologista. Porque ele disse, eu tenho que cuidar da minha saúde, ele estava debilitado. E eu costumo dizer que quase que ele ia antes de mim, para a glória. Mas o Senhor é bom. E aí veio o outro médico. Então, naquele dia, Andréia, naquele exame, estavam eu, o médico que cuidava de mim, o novo que iria assumir, sendo que esse que cuidava de mim era jovem, o que assumia era mais experiente, vamos dizer assim, mais idoso. E 2 alunos da oncologia, porque o meu caso, esse tipo de CA dava mais em homens com mais de 70 anos. Eu era mulher com menos de 30. Meu Então, eu Deus. estava fora da curva das estatísticas médicas. Então, Não tinha nenhum protocolo. não tinha. Então, eles foram assistir. Então, ele era professor da oncologia da UFC, o médico que assumiu o meu caso. 2 alunos da oncologia. O meu médico anestesista, porque naquela época, Andréa, esse tipo de exame hoje é uma sedação. Mas 30 anos atrás eu tomei uma pele dural para fazer o exame. E aí eles colocaram na TV, ali estava a foto do tumor, há um mês atrás, eles iam comparar com aquela daquele dia, como eu estava por dentro. E ali, para a glória do nome de Jesus Cristo, glória a Deus. Naquele momento, eles colocaram aquele aparelho e ficaram procurando o tumor, que era do tamanho de uma laranja, há 30 dias anteriores, né, quando fizemos o outro exame. E ali, eles começaram a não entender, porque o intestino estava todo ulcerado e podre, e ele estava sarado. Onde havia escaras, feridas, estava sarado. E aonde havia o tumor, eles encontraram uma cicatriz. Meu Deus. Em processo de cicatrização, recém-operada por Cristo, porque ainda tinha raios de sangue, é como se eu tivesse recém-cirurgiada. E eles disseram, nós não estamos entendendo, você tem uma cicatriz recém-feita, recém-operada. E não foi eu, no caso, médicos, não fui eu que te operei. Eu digo, não quero tirar os seus méritos, doutor, mas quem me operou foi o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Foi, aleluia, o médico dos médicos por excelência. Então, nesse momento, eu senti uma glória, uma alegria, aleluia, uma felicidade de saber que a minha fé em Cristo nunca e nem será em vão, porque Deus tem uma capacidade de nos surpreender. É verdade. Deus, ele não faz uma reunião como os homens para decidir. Quando ele decide, está decidido. Quando ele ordena, está ordenado. Por isso que está escrito, agindo Deus, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Há 30 anos atrás, aleluia, eu não tive a foto da cicatriz. Mas eu depois fui demitida daquele trabalho, perdi aquele plano de saúde, fiquei sem cobertura de plano, até me colocar no mercado de trabalho, até fazer outro concurso. Preste atenção. E um dia minha mãe disse, minha filha, o médico doutor disse que você tem que fazer de 6 meses esse exame, porque o câncer vai voltar. E eu disse, mãe,
Meu Deus não é Deus de 90, é de 100%. Não vai voltar, porque quando ele faz, é martelo batido com ponta virada. Aleluia. Aleluia. Eu não aceitei aquela palavra, mas foi uma pressão tão grande externa. Ela não tem plano, ela perdeu o plano de saúde. E naquela época, André, esse exame era muito caro. Não é como hoje. Resumindo a história, eu comecei a sentir opressão pelo fato de eu estar descoberta do plano. E sabe que o diabo é o pai da mentira. Eu senti sintomas de quando eu era doente, dores abdominais. Comecei a sentir como se eu tivesse doente, de tanto que eu ouvi falar. Você tem que fazer. Então, um dia eu entrei no meu quarto, fechei a minha porta. A Bíblia diz, todo aquele que ora, entra no quarto, fecha a porta e fala em secreto ao teu pai, porque ele te ouve. André, eu não tinha plano. Meu marido, aleluia, nessa época, ele não era servo do Senhor. E ele, aleluia, nunca havia me traído, estava me traindo. Preste atenção. Eu já tinha sido curada do câncer, mas eu estava em outra estação, sendo provada em outra área no meu casamento. E ali eu estava angustiada, fechei a porta e fui orar e chorar aos pés do Senhor. E eu senti a presença de Deus dentro do meu quarto. Eu senti que Jesus adentrou o meu lugar de oração, o meu secreto. E ele colocou a mão no meu ombro. E a minha oração era uma. Senhor, não tenho plano de saúde. O médico disse que eu tinha que fazer exames semestrais e já tem, Senhor, 3 anos que eu não faço exame. Senhor, eu não tenho recurso, eu estou desempregada, meu marido está no mundo. E o Senhor me encostou a mão no meu ombro. E sabe o que ele me disse? Eu sou o teu plano. Eu sou o teu plano. Eu sou o teu tratamento, eu sou a tua cura, eu sou o teu remédio. Aleluia. Eu sou tudo o que tu precisa, mulher. Então, eu quero te dizer para ti nessa noite, independente da estação, da dificuldade, da barreira, da tribulação, Jesus é o teu plano e ele não é o plano B, não. Ele sempre será o plano A. Ele é alfa e ele é ômega. Aleluia. Quando Deus entra, não cabe mais ninguém. Você crê nisso? Eu creio. Então, eu senti paz que excede o entendimento. Eu fiz outro concurso posteriormente. Preste atenção, depois de muitos anos. Eu entrei, esperei passar o probatório para ter assistência médica do meu trabalho novo, do meu convênio. Diz o que aconteceu. Eu fiz uma colonoscopia depois de 5 anos. 5 anos. Mas eu estava em paz, porque Deus disse que ele era o meu plano. Quando eu fiz, eu procurei um médico que nunca me viu. Porque eu não fui um médico conhecido, eu fui um médico desconhecido, um coloproctologista. E eu fiz uma endoscopia. E eu não contei nada, absolutamente nada do que havia passado no meu passado, o meu histórico. Quando eu cheguei lá, que eu acordei, já era uma sedação, já era outra época. E eu disse, está tudo bem, doutor? Ele, está tudo ótimo, parabéns. Você está ótima. Seu intestino é perfeito, mas eu bati foto da cicatriz, porque eu vi que você já foi cirurgiada. Oh, meu Deus. E hoje eu tenho uma foto do meu milagre. Hoje o meu milagre tem foto, Andréia. Aí Deus me deu o título do livro que eu estou escrevendo. Cicatrizes são marcas de um vencedor, porque defunto não tem cicatriz, só os vivos têm. E Deus diz, tu lutou e prevaleceu. Se você hoje tem uma cicatriz e você tem vergonha, porque o teu corpo está marcado, Jesus tem as marcas dos cravos e nós somos imagem e semelhança. Dê glória a Deus pela cicatriz, porque defunto não tem, mas os vivos têm. Sim. Eu sei que você tem cicatrizes, eu tenho as minhas. Significa que nós lutamos e prevalecemos. Somos sobreviventes. Sabe aquele louvor, eu sobrevivi, eu canto tanto. Aleluia, porque o projeto era de morte, mas Deus nos deu a nós duas vida e vida com abundância. E eu gosto de dizer, nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. É nesse Deus que eu creio. E a fé é isso. Aleluia, a fé é você colocar o pé e Deus colocar o chão. Esses últimos dias Deus diz, Cris, sorria para o seu futuro. Seja como a mulher de Provérbios, que o futuro pode estar incerto, mas a mulher de Provérbios sorri para os dias vindouros, porque Ele, o Senhor, o teu Deus, o teu Pai, já está lá te esperando. Temer por quê?
Aleluia. verdade. Se Ele é tudo que nós precisamos. É verdade. Ele é a certeza da vitória, Ele é o amigo certo das horas incertas, Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é a raiz de Davi, Ele é o lírio dos vales, Ele é a estrela da manhã, Ele é o motivo pelo qual nós estamos aqui nessa hora, nesse podcast. É por causa dEle, é por Ele, e para Ele são todas as coisas. É impossível falar de Jesus e não chorar, É Andréa. verdade, é É emocionante. impossível falar dos feitos, porque os sinais seguem os que creem, não é os incrédulos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nessa manhã, nesse dia, se posicione com fé, como aquela mulher do fluxo de sangue, como essa mulher chamada Andréa Oliveira, como essa mulher aqui chamada Cristiane Eleutério. Aleluia. Tu sabe o que significa o nome Cristiane? Seguidora de Cristo. Eita. Aleluia. Minha mãe nem sabia. E ela profetizou sobre mim, através do meu nome. E eu quero seguir os passos de Jesus até o final. Esse é o motivo de nós estarmos aqui. Verdade. É te motivar a crer sem ver. É te motivar a se levantar, bater a poeira da prova. Para de contar o que o diabo fez e conta o que Jesus vai fazer. Para de dar ibope no inferno e dar ibope no céu através da sua fé. Porque o diabo não gosta de crente que tem fé. É verdade. Ele ama roubar a fé. Porque quando a pessoa é tirada da fé, ela fica uma marionete das circunstâncias. Ora está triste, ora está alegre, ora está sorrindo, ora está chorando. Mas quando nós vivemos no nível de fé, aleluia, passamos lutas sim, tribulações sim, mas sabemos que tudo, exatamente tudo, coopera para o bem daqueles que amam a Deus e nós amamos o nosso Deus. Amém, querida? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E a gente fica pensando, mas como é essa fé? A Bíblia em Romanos, ela fala que a fé Hebreus. em Hebreus, eu só quero 11, falar Romanos. é. Em Hebreus 11:1, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção daquilo que a gente não vê, né? viu ainda, Então, mas vai assim, ver. o que é ativar a fé? É você estar vendo uma circunstância. Isso. Como é que eu ativo a minha fé? A minha realidade diz, olha, eu tenho uma doença que a medicina diz que não tem cura. Isso. Olha, tem prazo, né? eu tenho um tempo de vida. Me deram 6 meses de vida, me deram poucas expectativas Isso. em relação Ou à de não minha gerar um enfermidade. filho, É. de ser estéril. Tem várias situações Tem que você tanta pode olhar coisa. assim que está definido. Isso. A fé te leva a ter certeza daquilo que você crê e não da Ver realidade. além das Né? circunstâncias. O incrédulo, né, a pessoa natural, ela só tem a realidade. Isso. E como é pequeno hoje a gente que consegue viver na dimensão espiritual, como a realidade não comporta a nossa essência de verdade. eternidade. Então, quando você ativa a fé, você vai além do natural, né? Um homem natural compreende as coisas naturais. Ah, o meu diagnóstico é esse, eu não posso isso gerar um aí, filho, é. é isso aqui, acabou, vou me preparar e acabou. E a fé, quando fala que ela é sobrenatural, natural e o sobrenatural. Isso. A fé, ela não precisa de condições favoráveis para Não. acontecer e para poder realizar em Deus os milagres. E na falta das condições é onde a fé entra em ação. E é tremendo a gente ver esse sobrenatural. Eu digo que o ordinário nós fazemos, mas o extraordinário só Deus faz. O E extraordinário. nesse dia de hoje, Deus tocou no coração de Andréa para me convidar, para estar aqui abençoando a sua vida, porque você não pode viver na mesmice. É impossível fazer as mesmas coisas e esperar resultado diferente. É verdade. Sai da tua zona de conforto. Busca o Senhor. A Bíblia diz, invocai-me enquanto estou perto, buscai-me enquanto podeis achar. Quantas coisas acontecem quando a gente decide crer sem ver. Porque é fácil eu crer quando a minha visão, meus sentidos me mostram. Eu quero ver tu ver sem zero evidência. Tu crê com zero evidência. Aí se chama fé. Fé é nada favorável, mas você crendo, aleluia. E aí Deus, sim, Ele sorri para você e diz, eu vou fazer na vida dela. Porque ela está crendo no precioso e poderoso nome de Jesus. E, pastora, eu já conversei com algumas pessoas que não têm fé. Né? Diz assim, olha, eu não consigo ter fé,
eu não consigo acreditar, para mim é isso aqui, eu não consigo sentir que existe alguma coisa além disso. Que conselhos, né? Que orientação você daria para essas pessoas que não conseguem, não têm fé? Né? Como é que eu posso despertar essa fé? É possível? É um dom de Sim, Deus? Como é que a gente a faz para Bíblia ter fé? diz, eu vou dar um conselho assim, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Vem do ouvir da palavra. Hoje, quem está nos assistindo ou vai nos assistir, vai aumentar o nível de fé. Sim. Talvez hoje o teu tanque espiritual está na reserva, acendeu a luz e diz, para abastecer. Aí tu pega e entra nesse podcast. Aí tu vê duas mulheres cheias de fé. Sabe o que, é que vai acontecer? Tu sai da reserva. Mas sabe, o carro, se não for abastecido, ele vai dar prego novamente, vai faltar combustível. Você tem que estar sempre abastecendo. E como é que eu abasteço essa fé? Pessoas de fé, relacionamentos com pessoas que creem em Deus, ouvir músicas e louvores, porque as músicas Deus habita no louvor. Deus habita no louvor. Então, você ouvir músicas que é para a alma, que dá tristeza, que dá dor de cotovelo, que traz essas coisas tristes. Eu vou dar um testemunho, uma coisa boba. Um dia eu fui fazer um tratamento no dente, uma coisa bem difícil. Acho que eu não sei se era um implante, era uma coisa que era bem uma cirurgia. Quando eu cheguei lá na cadeira do dentista, era uma música tão triste que estava lá, era uma música que falava de um dia frio, um bom lugar para ler um livro. Uma tristeza. Epa! Pode mudar, Maria Marçal. Deus vai fazer uma coisa nova, vai mudar a cena. Então, mudei a playlist. Deus quer que tu mude a playlist. Você vai ouvir coisas que vai edificar a sua fé. E o louvor é uma ferramenta poderosa. O louvor atrai o céu para a terra. Eu duvido você ficar triste cantando louvores. Se no mundo diz, quem canta seus males espanta, imagine que adora. Aleluia. Primeira coisa, lê a palavra, o manual do fabricante. Lâmpada para os pés é a tua palavra e luz para o caminho. Você pode nem acreditar que isso aqui foi inspirado por Deus, mas comece a ler, que o Espírito Santo vai trabalhar no seu coração e você vai ser injetado de fé. Outra coisa, amizades, companhias, o seu lazer, o que é que você tem feito? O que é que você tem dado crédito? Então, a igreja, vai à igreja, a Bíblia diz, congregai-vos. Tem gente que só vai quando a vaca já foi para o brejo. Só busca a Deus quando já deu ruim. E você tem que estar lá, porque nós somos a brasa, Jesus é o fogo. Faz o churrasco, se você não ficar alimentando, apaga. Deus quer que você alimente a sua fé, como Ele é o fogo, e Ele é fogo consumidor. E a brasinha, que é eu e você, temos que estar junto com Ele. É na congregação, porque tem milagres que só acontecem na igreja. É verdade. E sabe o que acontece? As pessoas não vão à igreja, não lê a Bíblia. Aleluia. Aí depois quer ter fé, né? Presta atenção. Não escuta um louvor, uma adoração. Estão cercadas de pessoas incrédulas, más notícias. Só assiste coisa da televisão que rouba, só desgraça, só notícia ruim. Você sabia que isso vai matando a pessoa aos poucos? Né? Mas se você botar um filme de Deus, escolher um filme com a mensagem de fé, tanto filme lindo. André, tanta coisa que dá para encher você hoje de Deus. Mas você tem todos os recursos no seu celular, se quiser. Hoje, no YouTube, tem todo canto. Deus está bradando, está gritando. Ele diz, vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele quer ser o teu tudo, mas Jesus, ele não é o ladrão que vem para matar, roubar, destruir. Ele é um gentleman. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei. Eu só estou aqui porque André me fez um convite. Eu jamais viria sem ser convidada. Houve um convite. Sim. E houve uma aceitação. Jesus está batendo na porta do teu coração. Faz tempo que Deus está me revelando. E tu faz que não é contigo. Então, nessa hora, quer ter sua fé crescida exponencialmente, segue esses conselhos básicos, amiga. Básico. Que é coisa do dia a dia, mas que vai ter um grande resultado. É a oração.
Porque, aleluia, a murmuração é uma oração para o diabo, reclamando, é murmurando, é aquela pessoa maldizente. Meu Deus, que coisa terrível. Mas uma pessoa que é grata, a gratidão abre a porta do céu, é tão lindo. Oh, Deus, obrigado, obrigado por isso. Vou contar uma coisa engraçada que eu contei quando eu preguei recentemente. Quando eu comecei a fazer minhas viagens missionárias, André, eu fui para uma viagem, até com o Samuel Wagner, ele tinha 16 anos, eu levei ele para João Pessoa, para Paraíba. E nós ficamos hospedados numa família, e foi uma grande obra de libertação. E fomos por amor, não foi por dinheiro, não teve oferta, nem por combustível. Quando íamos saindo, a mulher me deu, ela vendia Natura, ela abriu a caixa de sabonete da Natura e me deu um sabonete. Aleluia, glória a Deus. E eu agradeci. E levei o sabonete, chegando aqui em Fortaleza, fui tomar banho. Quando eu abro aquela embalagem que vem, né, no plástico individual, que eu comecei a tomar banho, era macadâmia, tão cheiroso. Aí o Senhor disse, toda vez que tu for tomar banho, tu ora por essa família. Enquanto esse sabonete estiver, você vai orar por eles. Porque eu estava em Fortaleza, ele estava em João Pessoa. E você sabe que um sabonete demora a terminar. E eu digo, meu Deus, é forte. Então, eu ia tomar banho, eu orava, sabe? Eu passava o sabonete na minha pele, eu me perfumava e estava ali em oração. E um dia, eu compartilhei com a senhora, a dona da casa, e disse, amiga, tu nem sabe, toda vez que eu tomo banho, e eu uso o sabonete que tu me deu, Deus manda eu clamar pela tua família. Ela disse, meu Deus, eu podia ter dado a caixa, dei só um. Ou seja, todo aquele que pode fazer o bem não faz, comete pecado. Sabia que tem muitas bênçãos que não chegam porque você é mão fechada. Ah, você é tão generoso para as coisas do mundo, mas para as coisas de Deus você dá sobra o resto. E Deus quer que você, aleluia, dê as primícias para o Senhor. Você está entendendo? Tem pessoas, aleluia, que você pode estar sendo um canal de bênção na vida, investindo, validando o chamado da pessoa. Não estou falando de dinheiro, estou falando de validação, de honra. Isso que você está fazendo comigo hoje aqui, me honrando como mulher de Deus. Mas a pessoa tem a chance de fazer, mas não faz. E é bíblico. Todo aquele que pode fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então, não sei por que Deus trouxe essa palavra assim, direcionada realmente sobre essa questão também, não é? Glória a Deus. Glória a Deus. E é muito edificante lhe ouvir. Eu posso dizer que eu estou saindo daqui com o meu tanque de fé bem abastecido, porque o testemunho do que Deus fez na vida de alguém diz para mim que o Deus que fez é o Deus que faz. O Deus que foi ontem será hoje e será amanhã e será para sempre. Então, Deus não faz acepção de filhos. O Deus que fez na vida da irmã Cristiane, da pastora Cristiane, que fez na minha vida, pode fazer na sua vida também. Com certeza. Então, assim, sinceridade, eu não consigo ter essa fé. Fala para Deus, Deus, não consigo ter fé. Eu só consigo ver morte, eu não consigo acreditar. Se ajoelha sem fé. Você não precisa ter fé para se ajoelhar. Você precisa só ter atitude. Começa com atitude. Só se ajoelha e diz, Deus, eu não tenho fé, eu não consigo ter fé. Me ajuda a ter fé. Aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. Me ajuda a crer. Fala comigo, o Senhor se revela. Hoje eu não te conheço. Mas eu não sei, eu vejo as pessoas falarem de ti. Eu vejo a irmã falar que foi curada. Eu vejo o outro falar que recebeu uma vitória. Verdade. Em outras áreas da vida. Mas eu não te conheço. Eu não sinto nada, não entendo nada. Te revela a mim. É verdade, aleluia. É desse Quantos jeito. testemunhos temos de pessoas totalmente descrentes, mas que tiveram a atitude de dizer, Deus, eu quero te conhecer, se revele a mim. A Deus. E que buscaram, e que começaram mesmo sem sentir, e depois foram apresentadas. Foi crescendo, né? Como Deus diz, ele diz assim, ó, achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós. Isso. Então, se achegue a Deus mesmo sem fé, dizendo, apresentando a Ele a sua sinceridade, o seu desejo, que com certeza algo vai acontecer. E a semente vai brotar, a semente da fé. E de repente essa pequena semente, que Ele fala que a nossa fé não precisa ser muito grande não, se ela for do tamanho de um grão de mostarda. Isso. Ela vai mandar poder a montanha de um lado para o outro,
E a montanha é o problema. Ou seja, Exatamente. você tem que orar pedindo a Deus para... quando eu comecei a ler a Bíblia, Andréia, às vezes é difícil começar a ler a Bíblia e Deus se revelar através da palavra individualmente. E eu fiz uma oração, eu disse, Senhor, abre meus olhos para que eu possa ver as maravilhas da tua lei. E aquela palavra foi entrando, e hoje essa palavra não está mais só no papel, está gravada no meu coração. Porque há lugares que você não pode levar a palavra assim impressa, você pode levar o celular, mas há momentos que você tem que estar com ela na ponta da língua. Não é verdade, André? É verdade. Porque não dá tempo a abrir a Bíblia, não dá tempo a abrir o aplicativo do celular. Então, ela tem que estar gravada na tábua do seu coração, para que ela venha fluir na vida de outras pessoas. Então, assim, eu sou muito grata a Deus, porque também em 2019 eu passei outro processo, não no intestino, já no estômago. Deus me revelou, eu estava em Guaramiranga, aqui na Serra, com o meu grupo, num carnaval, num retiro de carnaval, e eu tive um mal-estar. E o Senhor disse, quando voltares para Fortaleza, marca endoscopia. Ele não mandou marcar uma consulta com o meu gastro, mas logo a endoscopia. E eu fiz como o Senhor me mandou. E ali eu descobri que eu estava com o meu estômago 80% coberto de tumores. E ali fiz a biópsia e era o início de um câncer no estômago. Meu pai morreu disso, né? Meu pai já faleceu de câncer no esôfago, estômago. Então, eu fiz a cirurgia em 2019 e Deus operou novamente. Aleluia, mais um livramento. Dessa vez eu passei pela mão do médico. Olha, na primeira vez foi Deus, puro e simples. Deixando suas marcas, né? Mas a segunda vez, por isso que eu digo, não fuja do processo. Vale a pena, aleluia. Levando a preciosa semente, andando e chorando, você vai colher cântico de vitória. Então, passei pelo processo, fiz a cirurgia, dia 24 de abril de 2019. Aleluia, Deus fez maravilhas e eu estou aqui contando, aleluia, que o Senhor é bom e Ele é o motivo do meu louvor. Todo dia eu louvo o Senhor, agradeço ao Senhor. Eu exalto o nome dEle, porque Ele é lindo demais. Aleluia. Porque a gente tem a opção de viver uma vida, todo ser humano tem a opção de viver uma vida natural, né? De viver a vida, eu acordo, eu faço as minhas rotinas, como. Você pode viver uma vida natural. Exato. E você pode escolher viver uma vida sobrenatural. Com, né? Jesus. Com, né? Jesus. Não tem como você precisar, né? Num momento desse, eu acho que a gente fica tão sensível que diz assim, quem é que vai me socorrer? Quem é que pode me ajudar? Verdade. Né? E você perceber que nesse momento da sua angústia, no momento da sua dor, que você olha para o lado, não tem quem possa fazer nada. André, e você olha para cima e você vê clama Deus. A Deus. Eu vou contar uma coisa sobre fé. Não sei porque o Espírito Santo me lembrou aqui um testemunho passado, antigo, não é recente. Eu fiz uma viagem com a família do meu marido, né, para um casamento em Detroit. E lá ele não pôde ir, eu fui com a família dele. E no nosso roteiro tinha Nova York. E nós ficamos, e eu tinha feito um acordo com essa família, porque eu falo inglês fluente, eu sou professora. Então, eu era a guia e a tradutora. Aí eu disse, olha, só tem um detalhe, em Nova York, ia ser no domingo, eu quero ir para um culto numa igreja bem avivada, sabe? Lá em Nova York, no Brooklyn. E aí eu fiz aquele acordo, mas chegou o dia, né, nós viajamos muito, chegou o dia, eles disseram, não, você não vai para a igreja, esse grupo. Nós vamos para a Estátua da Liberdade. A gente estava ali perto da 8ª Avenida, iríamos pegar um metrô, descermos lá para pegar aquela balsa para ir lá. E eu disse, não, mas eu combinei com vocês. Não, mas você é a nossa guia, a gente não fala inglês e a gente precisa de você, a gente quer ir na estátua. Então, eu cedi, triste, enfim. Aí depois vamos pegar um táxi. Ele disse, não, a gente quer conhecer o metrô de Nova York. E era um grupo assim grande, sabe? Aí eu, ok. Pegamos o metrô, peguei as indicações na recepção do hotel, era domingo. Daí ele disse, você vai pegar o metrô aqui, blá, 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 3 estações. Nessa época não tinha Google Maps, Waze, não tinha esses aplicativos, Maps, não tinha nada disso, era no boca a boca mesmo. Eita. E aí o que aconteceu? Eu peguei o metrô, sentei do lado de uma pessoa, fiquei conversando, um americano,
E eu me distraí, sabe, Andréia? E eu passei da estação que era para pegar o outro metrô, outro trem, fazer a baldeação, que chama. E quando eu me vi, eu estava no Bronx, que é um bairro muito perigoso, em Nova York, e eu não sabia mais voltar para a estação que eu deveria estar. E eu me desesperei, e as pessoas que estavam ao meu lado, eu me senti como Moisés. Eu estava há 30 dias liderando um grupo de turismo, não errei, mas no dia que eu errei, quiseram me crucificar. Eita. Eu me senti assim, meu Deus, Moisés foi 40 anos, misericórdia. Eu estou só há 30 dias, já estou pedindo arrego. Aí eu me senti injustiçada, foi um vacilo, um erro, mas nós somos humanos, amém? E o que aconteceu, para você entender? Eu clamei a Deus, porque eles começaram a dizer, você nos trouxe para o cheiro do queijo, nós vamos ser assaltados, vamos ser mortos. Ficaram com medo, porque eram as pessoas esquisitas ali naquela estação. E eu clamei a Deus dentro da plataforma do metrô, Senhor, manda um homem de Deus, uma mulher de Deus, alguém para me direcionar, para me encaminhar, e eu sair disso aqui. E ali naquela multidão, quando chegou aquele trem que abriu aquela porta, que veio aquele mundo de gente, Deus fez eu achar um homem de paletó preto com a mala, tipo a 007. Ele era branco, de cabelo liso preto. E naquela multidão, meus olhos capturaram aquele homem. Nos 30 anos, mais ou menos, eu fui nele. E eu falei inglês, né, com ele. O senhor poderia me ajudar? Could you help me, please? Ele olhou, deu um sorriso aberto e disse, claro. Aí eu disse, eu preciso pegar o metrô, expliquei. Eu quero ir para ver a Estátua da Liberdade. Ele disse, você está é como se fosse assim, vários níveis, eu estava no andar errado. Aí ele olhou para mim e disse, follow me, me siga. E ele nos levou até o andar onde nós deveríamos pegar o trem certo. E ele disse, vou ficar aqui até eu ter certeza que você pegou o trem certo. Eu senti um cuidado de Deus, um amor de Deus, uma resposta imediata de Deus. E naquele momento, esperando o trem chegar, ele olhou dentro dos meus olhos e ele disse, do you know how much Jesus loves you? Você sabe o tanto que Jesus te ama? Eu disse, I know I'm a servant of God. Eu sou uma serva de Deus. E ele disse, eu sou um pastor pentecostal. E milhões na cidade de aleluia, onde que nunca dorme, Nova York não dorme, milhões de pessoas. Deus fez um encontro numa plataforma de uma cearense com um pastor. E ele disse, fear not, não temas. Eu te amo, eu te gravei nas minhas palmas. Deus falou comigo. E eu só falando em línguas e o povo nem entendia o mistério, mas eu não estava nem aí. Porque quem anda com Jesus, aleluia, não tem que prestar conta para incrédulo. Nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé, irmã. É muito bom andar com Jesus. Viva. É muito bom depender do céu, porque nós não estamos em crise, nós estamos em Cristo. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Você não vai vencer porque você é capacitado pelo seu anel do dedo, pelo nome da sua família, nem pelos seus recursos no banco, nem pelas suas capacitações. Isso ajuda, mas a tua vitória está em conhecer Jesus e andar com Ele. É isso, é sobre isso. Amiga, eu passei o dia em êxtase espiritual. Eu fui na estátua, eu não bati uma foto da estátua. Quando eu cheguei lá, eu ainda estava embriagada do Espírito Santo. E sabe o Senhor disse, olha, mulher, essa aí é a estátua feita pelas mãos do homem, estátua da liberdade. Mas a verdadeira liberdade é me conhecer e ser conhecido de mim. Aleluia, como é que eu ia bater foto de uma coisa de pedra, que tem pé e não anda, que tem olho e não vê, que tem mão e não apalpa? Eu escolhi viver com Cristo, aleluia, que morreu, mas que ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos e que está conosco agora nesse pódio, está com você na sua casa, dizendo, não temas, eu sou contigo, não te assombre, eu sou teu Deus. É sobre isso, Andréia. Esse Jesus é lindo. Se eu ficasse aqui até meia-noite, ainda era pouco para contar os milagres. É por isso que eu estou escrevendo livros. Porque o Senhor disse, deixa o legado. Quando você não estiver mais aqui, a sua história vai reverberar. Quem crê, dá um glória. E essa fé viva, né? A fé sem obras é morta. Isso. Então, assim, viver uma vida de fé é viver assim, ó. Experimentando a cada dia. Apaixonada por Jesus. É verdade. Apaixonada.
Aleluia. Que coisa linda, que coisa linda. Eu nem ia você- dar esse testemunho, que já faz tanto tempo. O Senhor disse, conte o testemunho. Conte, conte. Aleluia. Eu sou o teu tudo. É verdade. E esses testemunhos aumentam a nossa fé. Aumenta. E eu estou muito feliz. É injeção de De ânimo. ânimo, É, né? glória a Deus. Então, partindo já para nossas considerações Sim, finais, eu já. já estou aqui com meu coração transbordando, Amém, né, de querida. alegria de ver que nós servimos a um Deus vivo, né? A fé que algumas religiões apresentam é aquela fé religiosa, né? Onde você tem aquela Bíblia aberta, aquele crucifixo na parede, Salmo 91. Salmo 91 e poucas manifestações. É, incredulidade muitas vezes. E o que Deus nos chama é para uma fé viva, uma fé de um Viva. relacionamento, Isso. de você chamar a Deus, de você provocar um milagre. E é lindo você viver isso, é uma trajetória que você vai de fé em fé. A fé, ela vai se empilhando. É. Você percebe que um dia você tem um nível de fé e quando você vence um Glória a desafio com Deus. fé, parece que vai se empilhando, se empilhando. E quando você vê a sua fé, você já é conhecida como uma pessoa de fé. De Amém. tanto que você foi Glória a experimentada Deus. e a sua fé em ação provocou o seu milagre. Amém. Eu creio Então- assim, eu estou muito grata, muito obrigado pelo convite. Gratidão me define, somos sobreviventes, porque Ele quis assim. E nós não estamos aqui sem um propósito, não. Nós estamos aqui com um propósito, que é anunciar a vinda dEle, os seus feitos, as suas maravilhas, até que Ele volte. Esse é o motivo. O Senhor disse, tu está na prorrogação. Olha aí. Prorrogação, quando o juiz da partida, dá aquele time, eu não sei quanto tempo eu ainda tenho aqui. Mas eu estou gastando, André, todos os meus dias, minutos e segundos, louvando e exaltando o nome que está acima de todo nome, onde todo joelho se dobrará e toda língua há de confessar que Ele é o Senhor. E eu me identifico muito com as suas palavras, porque depois que eu também passei por esse desafio, né, de você ver sua vida na iminência de não ter continuidade, sua vida humana, você não consegue mais ter a mesma perspectiva, né, de Verdade. viver Amém. como se nada tivesse te De acontecido. jeito nenhum. Então, o objetivo desse podcast é trazer essa mensagem, Amém. né? Então, acho que nós conseguimos hoje Conseguimos. impactar você. Impactar você que está nos assistindo a viver, a sair do raso. Sair do natural. Conhecer a profundidade do Deus extraordinário. É verdade. Eu queria encerrar esse nosso dia de hoje com esse momento tão marcante, tão edificante, com essa frase que eu li e eu achei que ela tem muito a ver com o que a gente está falando. Diz que a fé, ela vê o invisível, ela acredita no incrível e ela recebe o Aleluia. impossível. Amém. Não existe impossível para Deus. Verdade. Se um dia você estiver desesperado, precisando do impossível, diz assim, eleva os meus olhos para os montes. Aleluia. De onde me virá o socorro? De onde me virá o socorro? E o próprio salmista responde, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém, amada. É sobre isso, então que Deus nos abençoe. Glória a Deus. E eu desejo que essa fé entre na sua vida, entre no seu espírito, receba uma porção nova de fé, uma porção nova de Amém. esperança. A partir de hoje, dê o start. Diga, Deus, essas mulheres estão cheias de fé, eu quero essa fé também. Eu te desafio a provocar esse encontro, o seu encontro creio. com a experiência de Em fé, nome uma de experiência Jesus. sobrenatural com Deus. Amém. Né? Eu agradeço a sua audiência e peço, acompanhe nosso podcast. Amém. Teremos sempre palavras de vida e aqui é uma fonte a jorrar. Que Deus abençoe. Obrigada, irmã Amém. Cristiane. Obrigado, eu. Você muito me Glória a inspira. Eu posso Deus. dizer que Amém. particularmente você é uma inspiração para mim. Amém, amada. Viu? Muito Que obrigada. Deus abençoe. Obrigada, pessoal, pela audiência. Até o próximo podcast Bye, bye. Sobreviventes. Bye, bye. Bye, bye. Amém.